Boa noite. São Tomé e Príncipe assumiu o desafio de integrar o projeto de implementação da primeira plataforma flutuante do mundo de conversão da energia térmica. O compromisso foi assumido durante a Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, que decorre em Portugal. Paralelo à Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, que decorre até o dia 1 de julho, teve lugar no dia 29 de junho o evento da CIDESDOC Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento. São Tomé e Príncipe participou na apresentação da Global Ocean Energy Alliance, onde, em parceria com o CIDESDOC, a UNIDO, Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e a Global OTEC, assumiu o desafio de vir apresentar o desenvolvimento e o processo de implementação da DUMNIC, a primeira plataforma flutuante de conversão de energia térmica do mundo. Questionado sobre o que representa para São Tomé e Príncipe a escolha de país piloto da iniciativa CIDESDOC, o primeiro-ministro disse: São Tomé e Príncipe acaba de rubricar com o CIDOC, portanto, a Organização dos Pequenos Estados Insulares, um documento extremamente importante. São Tomé e Príncipe está neste momento na fase de transição energética, portanto, tentando sair do consumo de energias de origem fóssil para as energias limpas, muito mais amigas do ambiente. E este projeto piloto sem precedente é também uma nota de esperança para outros países. O primeiro-ministro destacou ainda o alto risco que representa um investimento neste projeto, entretanto, que oferece um grande potencial de retorno para os investidores, o que constitui uma potencial oportunidade para o CIDOC. Temos todos esses estados insulares, portanto, o CIDOC, que vão também ajudar-nos a monitorizar e a impulsionar este projeto e, naturalmente, São Tomé e Príncipe, como destinatário, tem todo o interesse que esse projeto avance. Sobre os impactos imediatos em termos reais para o dia-a-dia da população, o ministro das Infraestruturas disse: o protótipo está garantido em termos de vários apoios já observados, e para este período é necessário ainda garantir algum apoio financeiro internacional para o financiamento, para abaixar o risco do investimento e para dar a garantia que os investidores precisam. Em relação a como São Tomé e Príncipe pondera garantir a sustentabilidade futura deste projeto sem os apoios dos parceiros, o ministro disse: o problema que advém das fragilidades do próprio sistema da produção de energia por combustível e uso que nós fazemos dos geradores. Então, toda a mobilização que nós temos feito e com alguns ganhos estão virados para a substituição da forma de produção. A energia oceânica tem sido recurso negligenciado, apesar do seu potencial para as economias verde e azul e os seus múltiplos benefícios. Os CIDES e LDC abraçam agora esses avanços em prol das suas sociedades. Com imagem e edição de Jusceline Costa, Isamilaide, TVS. O governo decidiu suspender o abate de árvores em alguns distritos. O anúncio foi feito pelo ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural, Francisco Ramos, que, no entanto, não precisou quais os distritos em causa. Então estamos a carinhar a plantação. Estamos a criar todas as condições que haja plantação. Então nós também vamos de uma forma rígida, pôr um stop nesse abate
discriminado que existe. O governo, no seu Conselho de Ministros passado, decidiu suspender abate de alguns distritos, onde as pessoas, de uma forma abusiva, desordenada, portanto, agressiva, têm agido com o que é público. Cada árvore derrubada pertence a todos os santomenses, pertence ao mundo. Portanto, não temos o direito de tomar a decisão de acabar com essas árvores, e muitas delas que não foram nós que plantamos. O país já dispõe da Lei de Paridade, diploma aprovado na Generalidade na última sessão plenária da Assembleia Nacional, estabelece normas que irão permitir uma melhor paridade na participação de homens e mulheres na vida política, económica e social do país. Para nos ajudar a melhor entender esta Lei de Paridade, sobretudo no que toca à participação reclamada pelas mulheres, no Jornal das Sextas está a Presidente da Rede das Mulheres Parlamentares, Cristina Dias. Boa noite. Boa noite, jornalista. Boa noite, caros telespectadores. É verdade que nós aprovamos na Generalidade, faz hoje uma semana, a Lei de Paridade, que contém 13 artigos, é uma lei de fácil leitura e fácil implementação. O que é isto da Lei de Paridade? Não é nada mais, nada menos que dar oportunidade ao gênero. Neste caso, estamos a falar paridade, falamos mais de gênero, da plena oportunidades de participação na vida política, econômica e social do país. A Lei de Paridade é um ganho para o país na era da modernidade e muito mais ainda para as mulheres, ou não? Exatamente, porque falar da paridade não é só, isso não é novo. Nós há muitos anos atrás que lutamos com a questão da paridade, da plena participação da mulher na vida política, econômica e social. Infelizmente não temos tido muitos sucessos, mas pensamos que com a aplicação, com a aprovação final global da lei e promulgação, poderemos vir a ter mais mulheres, a participação de mais mulheres na vida política, e não só, porque às vezes dizem-nos que nós convidamos as mulheres e elas não querem. Também vamos seguir a implementação da lei. Portanto, é uma lei que vem para ajudar mais as mulheres, mas também os homens, porque em termos de competência começamos a ver que há muitas mulheres que estão na vida social e econômica, que têm competências e que podem ocupar altos cargos de direção, não só do país, também na administração central do Estado. Toca num assunto bastante pertinente, mas em termos reais, quais os ganhos para as mulheres? De que forma elas poderão tirar o maior proveito deste importante instrumento? A lei tem duas partes, digamos assim. É a parte em que é a participação dela na vida política, é a distribuição na feitura das listas para as eleições legislativas, autárquicas e regionais. A outra parte é a questão de nomeações também para cargos, altos cargos da administração pública. Portanto, para a participação das listas, nós estamos a prever, neste momento, a que foi aprovada, são 40% de participação, de inclusão nas listas. As listas que forem apresentadas pelos partidos políticos devem conter pelo menos 40% de um dos sexos, um dos géneros, portanto, não mais do que isso. Mas há a questão também que há o artigo 28º da Lei dos Partidos Políticos, que fala na aplicação de 30%. Esta lei está em vigor, nós certamente não vamos a tempo de mudar
a aplicação da lei de paridade para as eleições legislativas regionais que já estão marcadas para o dia 25 de setembro, mas vamos tudo fazer para que na Constituição do governo, por exemplo, e do governo central e do governo regional se comece já a observar os 40% de mulheres na participação, no elenco governamental. E para isso é necessário uma sensibilização ao nível nacional no sentido de se começar a observar justamente a cota que a lei estabelece. Esse trabalho, como é que será feito? Nós começamos há muitos anos atrás. Salvo em 2017 ou 2016, não me lembro mais, houve um grupo de mulheres que organizou o Congresso da Mulher Santomense, em que nós convidamos o Dr. Zé Maria Neves para vir dar uma palestra sobre a paridade. Na altura, era porque nós achamos que, como ele tinha sido o chefe do governo e que no governo dele, houve esse equilíbrio. Houve esse equilíbrio de participação, plena participação da mulher, havia o equilíbrio de gênero no governo dele, ele veio, deu a conferência, mas anos atrás, eu vou até a criação do Fórum da Mulher Santomense, em que a poetisa Alda do Espírito Santo foi uma das impulsionadoras da criação do Fórum da Mulher Santomense, cujo objetivo, na altura, nós não falávamos paridade, falávamos mais do empoderamento da mulher, da participação da mulher. É uma luta que já vem há muito tempo, que vem agora culminar com a feitura da lei. Portanto, nós já estamos nesse processo há muitos anos. A maternidade ou a paternidade da lei é de todas nós, porque há uma participação plena, nós temos o apoio de toda a sociedade civil, as ONGs já têm estado a falar, a fazer ações de sensibilização há muito tempo no terreno sobre a lei da paridade. Ainda esta tarde estive com mulheres dos partidos políticos a explicar-lhes também o que é isso da lei da paridade, para que elas entendam o que é que nós queremos realmente. Portanto, é um trabalho que tem vindo a ser feito há muito tempo. Nós temos a Associação de Mulheres Juristas que abraçou a causa desde o primeiro dia em que nós falamos com a direção da associação, temos o NPG, temos outras ONGs, para não citar o nome, até a diáspora. Portanto, a Associação Menon também abraçou a causa. É uma lei e, em termos de sensibilização, nós temos tido bastante sucesso. A própria Rede das Mulheres Parlamentares começou a ação de sensibilização. Nós estivemos na região autónoma do Príncipe, estivemos no distrito de Lembá e no distrito de Cauê no ano passado, suspendemos porque, entretanto, entrou o período pré-eleitoral de campanhas da eleição presidencial, nós tivemos que suspender. Devíamos retomar, mas houve outros assuntos que nós tivemos que avançar, por isso é que nós suspendemos, mas as ONGs continuam sempre. Ainda na terça-feira falou-se muito, a FONGO organizou uma ação uma palestra sobre a lei da paridade, portanto, todo mundo abraçou a causa. E que critérios, concretamente, é que serão observados para que esta representatividade plasmada na lei possa ser cumprida? Nós a nível da lei, não estabelecemos os critérios. Nós dizemos somente que para os lugares elegíveis deve constar, se, por exemplo, nós temos alguém num círculo eleitoral, um homem que é cabeça de lista, a pessoa que vem a seguir deve ser uma mulher e vice-versa. E, entretanto, também não deve haver mais do que duas pessoas do mesmo gênero na lista a seguir. Portanto, se nós temos um homem que é cabeça de lista, vem uma mulher, achamos que podem ser mais dois homens e logo a seguir tem obrigatoriamente que ser uma mulher. Se for uma mulher, vem um homem, depois duas mulheres, mais um homem. Portanto, doutora, é deputada à Assembleia Nacional. Durante a discussão desta lei, que culminou com a sua aprovação na generalidade, como é que se sentiu o pulsar das diferentes bancadas parlamentares relativamente a esta cota que deve ser observada? Bom, isso é um exercício de mudança e é um exercício de mudança de mentalidade.
Nós sabemos que muita gente não se consegue mudar de atitude nem de comportamento de um dia para o outro. Há questões que estão enraizadas, portanto, houve a participação, participação a favor, houve comentários a favor da lei, e houve comentários também não muito abonatórios, mas nós estamos num país democrático, tudo aquilo que cada um tem todo o direito de dar a sua opinião, e nós devemos respeitar as opiniões dos outros, e devemos também, com as opiniões dos outros, tentar convencer os outros que acham que a opinião deles é melhor do que a nossa. Tentamos convencê-los que não é bem assim, porque o artigo 15º da Constituição diz que todo homem e mulher têm direitos e deveres iguais, e que deve ser assegurada à mulher a plena participação política, na vida política, econômica e social do país. Portanto, não há pássaro que voa só com um braço ou com uma asa, portanto, o homem e a mulher complementam-se. Toca num assunto bastante importante. É verdade que, apesar de reconhecermos a valentia, a coragem, a determinação e competência de algumas mulheres, não é? Não podemos negar também que muitas ainda têm receio de assumir algumas responsabilidades, doutora. E nós sabemos, e está na lei, há um artigo da lei que há a obrigatoriedade da ação de sensibilização por parte dos partidos políticos. Os partidos políticos deverão organizar ações de formação, sensibilização das mulheres para que elas possam vir a ter melhor oportunidade e a plena participação. Porque o problema aqui é a oportunidade. Muita gente diz que as reuniões, a mulher não está disposta a participar numa reunião do partido político, deste ou aquele partido político, que fica até as 21, 22 ou até as 4 da manhã. Mas por que nós não nos organizamos nos nossos partidos políticos no sentido de fazermos as reuniões até às 21 ou às 22 e ponto final? Por que temos que ir além dessa hora? Tudo isto também tem a ver com a vontade dos dirigentes dos partidos políticos, a não ser que estejamos numa situação tal do estado de sítio, uma coisa que tenhamos que resolver o problema até amanhecer. Nós participamos em conferências, grandes conferências, há conferências que vão até às 2, 3 da manhã. Também começam de manhã cedo, mas vão até as 2, 3 da manhã, e as mulheres participam nessas conferências. Por que nos partidos políticos não há essa oportunidade não se lhe dá essa oportunidade dela participar também? Presidente da Rede das Mulheres Parlamentares, que influência, que ação a Rede irá desempenhar, irá julgar, não é, para, digamos, mudar este estado de coisas ao nível dos partidos políticos, já que toca com alguma determinação nesses partidos políticos existentes no país? Nós já fizemos uma ronda pelos partidos políticos com assento parlamentar. Já fizemos isso. Discutimos e apresentamos as nossas ideias, fizemos pedido especial para que olhassem pela participação, plena participação, e dessem oportunidade à plena participação da mulher. Enquanto membro da Rede das Mulheres Parlamentares, o que eu tenho a dizer é que nós, a nível da rede, temos mulheres de todos os partidos, e todas as mulheres de todos esses partidos abraçaram a causa. Caberá a cada uma de nós, infelizmente uma das deputadas que também ajudou muito, impulsionou muito, não está cá, está ausente do país, devia estar na discussão da lei, que é a deputada Selmira Sacramento, mas todas nós temos que dar oportunidades e zelar pela implementação da lei.
e a aplicação da lei também. Entretanto, também temos a sociedade civil que está de olhos abertos e que vão tudo fazer para, ainda esta tarde me disseram, nós vamos ao Tribunal Constitucional e verificar a lista, quando for publicado, vamos lá ao Tribunal Constitucional para verificarmos também se a lista está, se seguiu as riscas, o que está na lei. Estão determinadas em fazer com que esta lei seja cumprida ao nível nacional. Sim, mas o nosso desejo era que nós que chegássemos... E o que espera, consequentemente, nas próximas eleições? É verdade que, como disse, a lei não estará definitivamente aprovada e promulgada, se calhar, pelo Presidente da República até lá, mas o que é que espera para essas próximas eleições presidenciais, legislativas, autárquicas e regional, relativamente ao cumprimento desta lei? Eu espero que ao menos se cumpram os 30% que está na lei dos partidos políticos. Só que os 30% que está na lei dos partidos políticos não tem penalidade. Quer dizer que se os partidos não cumprirem, podem justificar, nós convidamos as mulheres e elas não quiseram assumir. Não há penalidade. A lei de paridade é que já tem artigos que penalizam, penalizam os partidos que não cumprirem a lei. Portanto, é neste sentido, mas nós vamos tudo fazer para seguirmos, mesmo que não estejamos mais na próxima legislatura, na deputação, vamos continuar a seguir, porque é nosso objetivo ver que as mulheres realmente participam e estão a crescer a nível de Santo Tomé e Príncipe. Para fecharmos esta nossa abordagem, qual é a mensagem que gostava de deixar às mulheres por um lado e aos homens por outro? Às mulheres eu gostaria de pedir que não sentissem receio, que fossem mesmo e que não recusassem em momento algum qualquer pedido para a assunção de qualquer cargo ou para a integração na lista para a deputação ou para vereadora ou para o governo. A estas mulheres eu gostaria de pedir que o desafio é difícil, mas não deixem... Que não recusassem mesmo, não reconhecendo a competência, doutora? Porque muitas vezes a recusa tem a ver com a própria competência. Senhor jornalista José Bolsa está a tocar num assunto que é um assunto que nós temos estado a discutir bastante. É que para cada vez que há uma mulher indicada para um cargo, todo mundo quer saber qual é o CV dessa mulher. Mas, ao contrário, quando há um homem indicado para um cargo, mesmo que se saiba que ele não é competente ou não tem capacidade suficiente para ocupar este cargo, ele vai e ninguém diz nada. Mas é isto que nós... Justamente porque o país tem sido também marcado por aquilo que se chama de promoção de incompetência. É justamente com base nisso que toco no assunto. Não, nós não queremos promover incompetência. Nós sabemos que há muitas mulheres competentes. Nós sabemos que há muitas mulheres competentes. Tivemos mulheres primeiras ministras, tivemos mulher ministra da Defesa, tivemos mulheres ministras de Negócios Estrangeiros, presidente da Assembleia Nacional. Infelizmente só tivemos uma presidente da Assembleia Nacional. Vamos lutar para que haja mais mulheres em cargos de decisão. Tivemos mulher presidente do Supremo Tribunal da Justiça. Portanto, e a mensagem agora dirigida aos homens, doutora? Não, os homens é que, pronto, temos, o país é constituído por homens e mulheres. Como eu disse atrás, não vi pássaro nenhum que pudesse voar só com uma asa. Portanto, os homens e as mulheres devem caminhar de braços dados. Só que a mulher está agora a pedir uma oportunidade para poder também dizer que eu estou aqui, eu posso fazer, eu sei fazer, eu também sou competente. Não é questão de pôr as mulheres somente nos lugares, porque a lei da paridade disse para pôr mulheres, então nós vamos pôr. Nós não queremos promover incompetência. E nós sabemos exatamente que as mulheres que foram nomeadas ou que foram colocadas em lugares de direção, sempre que foram colocadas, elas conseguiram cumprir com zelo e dedicação as funções que lhe foram conferidas.
Cristina Dias, presidente da Rede das Mulheres Parlamentares, aqui com toda a antevisão relativamente à lei de paridade que foi aprovada na generalidade pela Assembleia Nacional. Doutora Cristina Dias, obrigado por ter estado em direto no Jornal das Sextas. Boa noite. Muito obrigada, boa noite. Mick João Bonfim, um dos 19 candidatos às presidenciais de 2021, visado pelo Tribunal Constitucional para o pagamento de multa pela não prestação de contas de campanha, introduziu na tarde desta sexta-feira no Ministério Público e no próprio Tribunal Constitucional denúncia e queixa-crime contra os 4 juízes conselheiros do Tribunal Constitucional. Fui candidato à presidência da República em 2021, mas surpreendentemente recebi um acordo do Tribunal Constitucional a condenar-me, sem me ouvir, uma multa de 375 mil dólares a ser pago até inclusive com guias de depósito. Bom, diante disto, fiz expediente junto ao Tribunal Constitucional para apurar a veracidade das coisas, enviei documentos e tudo mais, o Tribunal Constitucional, passando 30 dias, não respondeu. Sem falar de que um grupo de outros candidatos interpuseram uma reclamação junto ao Tribunal Constitucional sobre a sua candidatura. Por tudo qual eu não subscrevi essa reclamação. Entretanto, interpus o recurso ao Tribunal Constitucional sobre a decisão. E o Tribunal o que é que faz? Junta o recurso, mais a reclamação, e dá-se uma decisão, condenar-me novamente a pagamento de uma taxa de justiça de 7 unidades de diferença, como se fosse o reclamante, não for reclamante nenhum. E de todos os dados que eu pude compulsar nos atos, o que eu pude perceber, e eu vou explicar já, é que os senhores 4 juízes do Tribunal Constitucional, o senhor Pascoal Daio, o senhor Hilário Garido, a senhora Maria Alice Vera Cruz e o senhor Hilário Garido, que estão a tentar burlar os ex-candidatos. Estão a usar os avessos dos tribunais e o papel do juiz para burlar os candidatos. Ora, vejamos, o Estado santomense não deu aos candidatos nenhum tostão furado para fazer a eleição. Então, como é que o Estado vem pedir contas aos candidatos? É o primeiro aspecto. Segundo aspecto, eu pessoalmente, Mick Bonfim, em 2018, enviei nota ao Tribunal Constitucional a pedir prestação de contas de campanha de 2018, das legislativas, e o Tribunal me ignorou. Pelo que entendi que não há contas nenhuma prestadas ao Tribunal Constitucional. Terceiro aspecto, a eleição presidencial de 2021 ainda não concluiu. Porque, segundo a lei eleitoral, e todos nós estamos a falar do primeiro da legalidade, o prazo para a realização das eleições teria que concluir no dia 4 de agosto de 2021. Era o último prazo, o último dia para fazer isso. Entretanto, no dia 4 de agosto de 2021, os senhores juízes do Tribunal Constitucional se reuniram aí para fazer o apuramento geral da primeira volta. E a lei é clara. O abrigo do artigo 13º da lei eleitoral, o ato eleitoral, a eleição do Presidente da República deve acontecer entre 60 a 30 dias antes do fim do mandato do Presidente cessante. Quero saber quem introduziu a queixa-crime e por quê. A queixa-crime foi introduzida no Ministério Público contra os 4 juízes conselheiros, nomeadamente Maria Alice Vera Cruz, Hilário Garido, Pascoal Daio e Amaro Couto, porque há a tentativa de querer burlar os ex-candidatos, extorquir e burlar os ex-candidatos. E terão que responder por isso. E eu espero que esse processo não vai parar por aí, que o Ministério Público não esconda isto, porque eu vou seguir. Como podem perceber, eu sou da lei, conheço a lei. Eu disse, no passado volto a repetir, eu não admito, enquanto legalista, não admito que efetivamente as pessoas, por ocupar certas posições, querem sobrepor a lei. Ninguém está acima da lei nesse país, nem juízes. Todos têm que obedecer. E não podem, de forma alguma, tentar extorquir os candidatos. A juventude do ADI esteve esta sexta-feira na Comissão Eleitoral Nacional para pedir melhor esclarecimento da CEN sobre a falta de tempo material evocada por este órgão para não realizar a atualização dos cadernos eleitorais. Na conferência da imprensa dada esta quarta-feira, o presidente da Comissão Eleitoral Nacional foi perentório afirmando que não há tempo para a realização do recenseamento eleitoral face às eleições de 25 de setembro.
Uma situação que não caiu bem o partido ADI, que esta sexta-feira, através da sua ala juvenil, pediu um encontro com o presidente da Comissão Eleitoral Nacional. A percepção que nós enquanto líderes juvenis, é que nós temos a percepção que há de todo um esforço devidamente coordenado por quem nós já sabemos, para que de facto nas próximas eleições se possa impedir pelas nossas contas, cerca de 8 mil novos eleitores de exercerem o seu direito. Quer dizer que nas próximas eleições nós vamos ter pessoas jovens que vão votar, jovens mais ou menos da mesma faixa etária, e outros jovens que estão a ser claramente impedidos de exercerem o seu direito. Neste encontro, segundo Pedro Carvalho, as informações passadas pelo presidente não foram convincentes. Por isso, o próximo passo é levar o assunto para os órgãos de soberania. A Comissão Eleitoral Nacional garantiu que não há tempo material para a realização do recenseamento eleitoral. Assim, as eleições legislativas, autárquicas e regional serão realizadas com base nos cadernos existentes. Esta é, por sinal, a notícia que abre o nosso espaço de análise dos principais acontecimentos da semana. Moisés, boa noite. Boa noite, jornalista José Bossas, e boa noite, povo de Santo Tomé e Príncipe. Claro, de facto, eu acredito que as eleições serão em setembro, e nós sabemos, e os partidos políticos já estão, na minha perspectiva, na pré-campanha. Bom, estando os partidos políticos na pré-campanha, entendo eu considero que este assunto ele deixa de ser atual, porque na minha perspectiva já não temos tempo suficiente para que efetivamente se faça o registro, a atualização do caderno eleitoral. Bom, mas também é importante dizer que esses assuntos todos, eles deviam ser acautelados antes de agendarmos a data das eleições. De uma vez agendada, e nós já estamos praticamente no período pré-eleitoral, não consigo ver o horizonte temporal para que efetivamente se faça o registro, a atualização dos cadernos eleitorais para realizarmos as eleições. Bom, também é importante realçar que nesta movimentação toda podemos entender que, e aliás, aqui em Santo Tomé é comum acontecer, houve aproveitamento político, o que é normal. E eu acredito que a essa altura não há muito que se possa fazer, ao menos que tentamos inventar. Né? Se tivermos que ir pela legalidade e por aquilo que tem que ser feito, não vejo o horizonte temporal para podermos fazer a atualização ou registro eleitoral. E nessa perspectiva, o que é que terá falhado? Bom, na minha perspectiva, eu acredito que, isso é a minha própria percepção, no fundo houve falta de cautela e aproveitamento político. Né? No fundo, é isso, a minha interpretação sobre esse assunto houve falta de cautela de uma parte e houve outra parte que soube tirar o aproveitamento político. O certo é que, do ponto de vista temporal, não temos tempo. As eleições vão acontecer em setembro e os partidos já estão a movimentar. Queremos dizer que os partidos já estão em pré-campanha. Portanto, em pré-campanha já não será possível fazer, porque as eleições vão acontecer em setembro e nós já estamos a terminar o mês de junho, vamos agora a julho e nós só temos praticamente agosto, setembro ser as eleições. Daí não vejo tempo para podermos fazer atualizações. Eu compreendo, eu acompanhei a entrevista e sobretudo da parte do partido que está na oposição, eu compreendo a preocupação, mas é importante também sermos coerentes conosco mesmo e vermos que se as eleições vão acontecer em setembro, o que não é possível alterar, porque já foi agendado e já foi promulgado pelo Presidente da República e não é possível alterar esta data, ao menos que deixemos de ser uma república, se isso vier a acontecer. Daí que, do ponto de vista temporal, não temos mais tempo, lamentavelmente. Governo e a República Popular da China assinam um acordo para o arranque das obras de ampliação
e modernização do aeroporto internacional de São Tomé. Já não era sem tempo, Moisés. Claro, nós precisamos, o país precisa, nós precisamos de um aeroporto de facto que seja funcional, desde o ponto de vista operacional, logístico, precisamos. Mas sabe, senhor jornalista, como deve compreender, eu acredito que o país, nós chegamos a uma fase que nós precisamos de coisas mais concretas. O país precisa, nós precisamos, o povo precisa, porque nós precisamos dinamizar e precisamos mexer enquanto país. E por tudo aquilo que eu acompanhei sobre este assunto, parece-me que não há nada de concreto. São apenas estudos. Né? Há um estudo para depois a concretização. E eu acho que devíamos fazer os estudos nos bastidores e quando tivermos... Os estudos, Moisés, segundo consta, já foram feitos e as obras poderão arrancar dentro de 6 meses. Bom, segundo a reportagem que a televisão emite. De acordo com aquilo que eu pude tomar conhecimento, isso é a minha percepção e é tudo aquilo que eu percebi, há um estudo que vai ser feito e daqui a 6 meses há possibilidade para arrancarmos com as obras. Bom, e isso deixa-me de certa forma um pouco preocupado. Porque eu acho que nós precisamos de coisas mais concretas. Mais concretas, na minha perspectiva, fazermos todo o trabalho nos bastidores e aparecermos já com coisas concretas. Porque daqui a 6 meses, como deve imaginar, muita coisa pode acontecer. E nós não podemos esquecer que nós estamos praticamente num período já eleitoral. E num período eleitoral, e conhecendo o Estado, nosso Estado, como e as suas fragilidades, nós não temos continuidade do Estado, pelo menos é o que tem acontecido até hoje, não há continuidade do Estado. Portanto, eu começo a olhar para esse projeto com alguma preocupação se de facto houver alguma alteração nas próximas eleições eleitorais. Daí que, é claro, um aeroporto nós precisamos, estamos à espera, faz falta ao país, vai ajudar muito na nossa economia, vai dinamizar, mas eu gostava, e o povo também acredito eu, que está à espera de coisas mais concretas. É arrancarmos as obras, pôr as coisas a funcionar, para que efetivamente o povo de Santo Tomé tenha o prazer de ter um aeroporto maior, um aeroporto mais funcional e um aeroporto que possa dar resposta, dado a nossa localização geoestratégica. Moisés, o Ministério Público solicitou uma inspeção externa ao famoso processo de empréstimo de 30 milhões de dólares. É um caso que continua a dar que falar. Enfim, os 30 milhões de dólares. Sabe, esse caso de 30 milhões de dólares, eu acredito, e é a minha percepção, eu acho que estamos a arrastar isso demais. E deixa-me preocupado por tudo aquilo que eu ouço e acompanho e leio os depoimentos à volta desse processo. Eu acredito que já devíamos ter resolvido este processo e ter tomado uma posição concreta, se houve ou não a corrupção. Porque até agora, por tudo aquilo que nós ouvimos, são apenas suspeita de corrupção, e até porque o caso já estava arquivado. Depois houve a necessidade de fazermos a reabertura e agora, por tudo aquilo que se ouve, o Ministério Público vai ser inspecionado, não é? Por causa... um dos motivos também será para esclarecer, para tornar isso mais limpo, podemos assim dizer. Mas a minha preocupação à volta disto tudo é que eu não me lembro de um caso de corrupção em Santo Tomé e Príncipe que tenha ido até o final. E a justificação é quase sempre a mesma. Falta elementos materiais, falta provas. Resultado, arquivo. Se nós olharmos desde a Primeira República, todos os casos suspeitos de corrupção foram arquivados. Então, podemos dizer que não existe corrupto na nossa República, só existem suspeitos, porque os casos são sempre arquivados. E a pergunta é, por que os sucessivos casos suspeitos de corrupção são arquivados? Isso é uma pergunta para cada um de nós refletirmos e respondermos a nós mesmos. Porque não é possível. Eu acredito que neste período todo,
houve caso dos 30 milhões, houve outros casos, STP3, houve muita coisa. E que prejudicou gravemente o povo de Santo Tomé, prejudicou gravemente o Estado santomense. E esses casos foram simplesmente arquivados. O que o povo precisa de entender, e nós todos precisamos de entender e tomar consciência, é que sempre que esses casos são arquivados, não há responsabilização de forma individual. É a própria justiça no centro das atenções. Claro, é a própria justiça no centro das atenções e é o povo a pagar aquilo que não comeu. Moisés, a Polícia Nacional fez a apreensão de alguns materiais, também a detenção de alguns indivíduos que estariam a mergulhar e a retirar dos contentores, 18 contentores que foram parar ao fundo do mar, esses objetos para comercialização. Enfim, os contentores foram ao mar e alguém viu nisso uma oportunidade para, enfim, saquear, né, os bens que lá se encontravam. Mas isso é pior do que estamos a pensar. Porque eu estava analisando este caso com alguma calma e dando a localização onde isso aconteceu. Os contentores foram a pique, podemos assim dizer, mesmo aqui na costa, próximo do nosso porto. E bem aí ao lado do nosso porto, nós temos a guarda costeira, que dá, de certa forma, cobertura à nossa costa. Eu não consigo compreender como é possível isso acontecer. Não consigo compreender. Mas, enfim, é Santo Tomé e essas coisas só deixam muito mal a nossa imagem, comprometem a imagem do país. Por quê? Porque para os pescadores terem a coragem, porque isso é um ato de coragem, terem a coragem de mergulhar ou irem de canoa para poderem saquear aquilo que estava dentro dos contentores, em outras palavras, é dizer, não temos a segurança, não temos a polícia, não temos os militares da guarda costeira, que na minha perspectiva, só o fato disto acontecer, os contentores foram ao fundo do mar, já devia haver presença efetiva lá dos militares, na minha perspectiva. Por quê? Porque a guarda costeira está bem aí ao lado do porto. E se houvesse a presença dos militares da guarda costeira, jamais um pescador teria a coragem de mergulhar ou mesmo ir de canoa para ir saquear aquilo que estava dentro do contentor. Portanto, até porque a própria zona devia estar sinalizada para controlada, evitar alguns incidentes, tendo em conta que se trata de uma zona de navegação. Sim, a zona devia estar sinalizada e controlada. Por quê? Por uma simples razão. A Marinha, que dá cobertura à nossa costa, está mesmo aqui ao lado. Como é possível? Como é que isso aconteceu? Como é que os pescadores chegaram lá? Como? Então, essas questões todas são para nós refletirmos e vermos de facto a nossa real fragilidade. Foi os pescadores que foram saquear aquilo que estava nos contentores. Podia ter sido pior. Podia ter sido os piratas que invadiram o país. Podia ter sido isso, ou podia ter sido coisas piores. Então, isso tudo deve levar a cada santomense a reflexão profunda do país que nós temos e do país que nós queremos ter. Porque isto é, de facto, muito preocupante. Moisés, para fecharmos esta nossa conversa relativamente à análise dos principais acontecimentos da semana, temos mais um partido político que surgiu desta feita na região autónoma do Príncipe. Trata-se do Partido de Unidade Nacional. Bom, o surgimento de novos partidos políticos é um exercício democrático, é um exercício da própria democracia. A própria democracia permite e cria condições para que essas coisas possam acontecer. Até aqui, eu penso que está tudo dentro da normalidade. A pergunta que nós devemos colocar, e a cada santomense deve colocar, é: por que o surgimento de tantos partidos políticos? Será que toda essa movimentação
tem a ver com o objetivo final, o bem-estar do povo de São Tomé e Príncipe? Se for, tudo bem, estamos todos de parabéns. Mas se a criação desses partidos tem a ver com agendas pessoais de cada um, portanto, só estamos a tornar os nossos problemas maiores. Daí que quero parabenizar as pessoas que tiveram a iniciativa de criar o partido, mas ao mesmo tempo lançar o desafio que o que o povo de São Tomé e Príncipe está à espera é de facto de líderes que estejam comprometidos com a pátria e que possam efetivamente fazer coisas que possam mudar a vida do povo. Porque a criação de mais um partido não vai alterar nada na vida de nenhum santomense. O que o santomense quer é trabalho, ele quer comida no prato, ele quer educação, ele quer saúde. E é desse partido que nós precisamos e eu acredito que é desse partido que nós estamos à espera. De qualquer forma, para terminar, temos que deixar claro que a criação do partido não é mau. Agora, os objetivos que muitas vezes estão por detrás da criação dos partidos, isso sim é que pode ser muito mau para nós, para a nossa democracia e para todo o povo de São Tomé e Príncipe. Moisés Viegas, com análise dos principais acontecimentos da semana, aqui no Jornal das Sextas. Moisés, boa noite. O embaixador da Nigéria foi despedir-se do presidente da Assembleia Nacional. A ocasião serviu para troca de impressões sobre a cooperação entre os dois países. Christopher Sigira terminou a sua missão em São Tomé e Príncipe. O diplomata nigeriano começou a despedir-se das autoridades nacionais e esta semana foi à Casa Parlamentar fazer o mesmo ao presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves. Estou voltando para o meu país, tendo terminado a minha missão. Como formalidade diplomática, devemos anunciar a nossa partida e, por isso, estou aqui para fazer esta comunicação formal. Também gostaria de o agradecer pelo suporte durante a minha estadia em São Tomé e Príncipe. Esta estadia foi um tanto solitária devido às limitações causadas pela pandemia da Covid-19. Mesmo no momento das despedidas, a cooperação entre São Tomé e Príncipe e a Nigéria não passou despercebida. As partes aproveitaram para fazer o ponto da situação, onde foi destacada a relação comercial entre os dois países. A relação de amizade está bastante cordial. Estamos fazendo o nosso melhor para melhorar cada dia mais as nossas relações. Quanto às relações comerciais, já temos voos diretos. Agora vamos trabalhar para melhorar a questão do transporte direto de mercadorias. O embaixador da Nigéria, no fim da sua missão a São Tomé e Príncipe, vai despedir-se do presidente da Assembleia Nacional. Anos terá sido abusada sexualmente pelo próprio pai na localidade de Madalena, distrito de Mesocha. O balanço das ocorrências criminais da semana com o comissário Eritson da Trindade. Relativamente aos crimes que mais aconteceram durante esta semana, a Polícia Nacional registrou, relativamente aos crimes contra património, 26 ocorrências de crimes de abuso de confiança, com menos 5 comparativamente com a semana anterior, enquanto que para crimes de furto, a Polícia Nacional registrou 20 ocorrências durante esta semana, com um aumento de 7 ocorrências. Esta semana, o que se importa realçar em termos criminais, tratou-se de um crime de abuso sexual de menores, que aconteceu no distrito de Mesocha, mais concretamente na zona de Madalena, em que um pai teria abusado sexualmente da sua filha menor de 4 anos. Portanto, o suspeito em causa encontra-se detido pela polícia, onde será entregue às autoridades judiciais ainda esta semana. Depois deste Jornal das Sextas, o fogo consumiu por completo uma residência na localidade de Oque del Rei, deixando uma família de 5 membros sem teto. Ainda estão por apurar as causas do incêndio.
Com o custo de vida cada vez mais elevado, o incêndio ocorrido esta quarta-feira deixou a situação desta família bem mais complicada. Maria Francisca Martins é avó e residia com os netos nesta casa, agora reduzida pelo fogo. A residência é da sua filha, que se encontra fora do país por questões de saúde. Estava aqui mesmo, saí. Não sei fazer coisa, eu saí, entrou dentro de casa, aqui embaixo. Depois eu saí, vou coisar, tinha que consertar peixe. Então em casa eu entrou, eu estou assim, eu estou sentindo coisa, cracatá, eu não tenho energia, não tenho nada. Eu também não importou, e saiu. Quando eu vi, fui entrar para tomar sal, para um peixe, eu estou vendo coisa, eu não coisa, quando eu vi fumo, eu disse que eu andei aqui e não estava vendo nada. Eu fui para trás e veio que o povo disse assim, fogo, fogo, eu já nem pude sair mais. Ninguém pegou o rastomo, eu estou procurando a criança, essa pequena que viu criança, que pegou criança, levou, eu estou dura, entrando dentro do fogo também. Não tem nada que falar, porque a gente tirou fora, todas as coisas minha filha perdeu. Mas, para graças a Deus, o povo do Claramente deu com água, mas parece que isso aqui é demônio. O bombeiro chegou a tempo? O bombeiro, quando chegou aqui, estava tudo coisado, e salão lá atrás, foi água, mas fogo não dá, foi quando o fogo fez, no instante. É de lamentar os bens perdidos neste incêndio, mas ao mesmo tempo de agradecer pela vida de 2 netos que se encontravam dentro da casa no momento do incêndio e foram salvos por uma vizinha. Eu estava para chegar com um pouco para fazer jantar e vi 2 senhoras gritar fogo, fogo. Nós entramos, eu perguntei se a criança está dentro de casa, só disse não sabe, eu vi se a criança quer chorar, é que eu entrei e tirei eles para a rua. E isso era por volta de que hora? Uns 16 horas, mais 17 ou 15, eu não sei. Quando a Neida entrou para casa, a criança estava como? Esse aqui estava saindo, esse aqui é que estava lá dentro. E estava muito fogo? Muito assim, não, mas tinha fogo normal mesmo. Tivesse a coragem de entrar? Sim, porque fogo não tinha muito alto. Não. Como eu tirei eles para ficar um tempo e a casa pegou fogo todo lado. Uma das netas já tinha todos os documentos tratados para brevemente viajar para Portugal, mas viu todos eles perderem das chamas. De manhã, quando eu saí, fui pegar os meus documentos, ligaram para mim para pegar o documento, porque eu tive saída de viagem. E eu fui, peguei o documento e vim com ele para casa. Assim que eu cheguei em casa, guardei meu documento, voltei a sair novamente. Quando eu saí, de uns 20 minutos que cheguei em casa, encontrei fogo todo, pegar dentro de casa, meu documento também, tudo queimou, fiquei sem nada. Tudo. De viagem para Portugal. Sim, estou com minha mãe em Portugal. Sem onde estarem e sem o que comer, pedem apoio aos que puderem ajudar. Se houver alguém de boa vontade em poder nos ajudar, estaremos aqui para receber, porque acabamos de ficar sem nada mesmo. Nada. Enfim, as testemunhas de Jeová terão nos próximos dias o seu congresso regional sobre o tema Procure a Paz. Vai ser online, com recurso também à transmissão televisiva, durante os meses de julho a setembro, todos os domingos a partir das 15 horas. Procure a Paz é o tema do Congresso das Testemunhas de Jeová este ano, durante os meses de julho a setembro. O nosso Congresso Regional vai decorrer durante os meses de julho e agosto. Isto é, os 3 dias habituais de Congresso foram convertidos em 6 sessões, cada dia correspondendo a 2 sessões. No próximo fim de semana, já amanhã e depois, vamos ter o primeiro dia de Congresso, que corresponde à sessão da manhã da sexta-feira. Como nos últimos anos, o Congresso este ano vai decorrer também no ambiente virtual. Isto é, as testemunhas de Jeová poderão, e todos os convidados poderão aceder a plataformas virtuais para acompanharem o Congresso, sendo que também existe a possibilidade de as pessoas interessadas que não possam aceder por razões várias, por não terem um dispositivo eletrónico à altura ou não terem acesso à internet, podem acompanhar a transmissão dos congressos através da TVS, que irá transmiti-los ao domingo às 15 horas. O tema tem uma razão de ser pelos tempos difíceis que se vive atualmente. Procure a paz, porquê? Porque todos nós sentimos imensa necessidade de paz. Como se sabe, vivemos em tempos muito turbulentos,
em que muitas pessoas enfrentam problemas vários, desde questões de ordem pessoal, como questões que decorrem da pandemia, da guerra, conflitos armados que hoje se vive. Isso tem provocado muita angústia às pessoas, tem provocado desalento, e este congresso vai ajudar as pessoas a encontrarem a paz necessária para lidarem com os seus traumas, com as suas incertezas e aprenderem a viver em paz uns com os outros. Notícia do desporto. O Desportivo 6 de setembro continua de pedra e cal na liderança do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. A entrada para a 20ª jornada da competição. Os militares comandam a prova com 44 pontos, mais 4 que a Agrosport de Monte Café, que está na segunda posição com 40 pontos, depois de empatar esta tarde diante da Aliança de Pantufo a uma bola, no jogo disputado no Estádio Nacional, 12 de julho. Para este sábado, 6 de setembro, recebe no seu reduto, no Quartel do Morro, a turma de Caixão Grande. A Ultra de Angulares, que está na terceira posição com 35 pontos, defronta o Vitória Futebol Clube do Reboque, também no Nacional, 12 de julho. Trindade Futebol Clube recebe no campo de Folhafete o Desportivo de Palmar, lanterna vermelha deste campeonato com apenas 15 pontos, enquanto que o Desportivo de Guadalupe mede forças em casa diante do Sporting de Praia Cruz. Na única partida de domingo, o Sporting Clube de São Tomé tem pela frente. Notícia, colocamos ponto final a este jornal das sextas. Em nome de toda a equipa, boa noite e bom fim de semana.